Olá pessoal, vamos na parte 2 da nossa revisão. Falamos do início da personalidade civil, né? Vamos falar agora do fim da personalidade civil, que se dá com a morte, ou seja, com o fim da existência natural, conforme artigo 6º. Gente, e a morte é o fim dos direitos e obrigações da pessoa, a gente sabe disso, né? Inclusive, fim dessa personalidade, fim de todas as obrigações, inclusive a matrimonial, né? A essa dissolução da vida matrimonial por conta da morte. E a gente tem 3 tipos de morte: a morte real, a civil e a presumida. A morte real, pessoal, é a morte clássica, né? No Brasil, o critério é a morte encefálica, de acordo com a Lei 9.434 de 97, né? E se dá através de uma comprovação de óbito, né? E se dá através de uma certidão e da pessoa natural. E existe um atestado, tem que ter um atestado de óbito de um profissional, né? Que tenha o registro no Conselho Regional de Medicina. E tem um registro civil e, inclusive, só pode ser sepultada ou cremada, seja qual procedimento, mediante a apresentação da certidão de óbito, que é bem interessante. Então, é a morte real, é a morte clássica, é a morte certificada, né? Que tem todo um fundamento, um laudo, né? Que certifica essa questão de maneira muito tranquila. Só que a gente tem um instituto bem interessante, se chama justificação judicial de morte, ou seja, o juiz justifica essa morte como real devido à circunstância que ela passou, que comprovadamente ela estava lá. Isso acontece muito nas questões de tragédias, naufrágios, incêndios, terremoto. Só que tem que ter um critério básico. Tem que ter a comprovação que ela esteve lá. Tem que ter uma prova real que ela esteve lá. Seja documental, testemunhal, etc. Inclusive, a gente deu até alguns exemplos da tragédia de Brumadinho. Algumas pessoas têm a prova do ponto eletrônico, né? Tem uns que fizeram selfie, tem uns que fizeram check-in. E isso são elementos que comprovam, de fato, que aquela pessoa esteve ali e ela foi vítima. Logo, o juiz pode dar a justificação de morte real. Diferente de um popular que morava em Brumadinho, falou para a esposa que sair para comprar alguma coisa, não voltou, houve a tragédia da barragem, mas que elemento que a esposa vai ter para pedir o juiz a justificação? Que ele esteve na tragédia, que ele foi vítima, né? Então, assim, tem que ter a prova da presença da pessoa no momento dessa tragédia, que é bem interessante, ok, pessoal? E temos também a morte, além da morte real, né, que é a morte clássica, falei da justificação dessa morte, bem como a morte civil. A morte civil é um pouco polêmica. Por quê? A morte civil, de praxe, alguns doutrinadores entendem que essa morte não existe. É como se você estivesse vivo e você perdesse a personalidade. Porque a gente sabe que a gente perde personalidade com a morte, né? Como se você perdesse a personalidade em vida. O que acontece? Anteriormente, né, antes da nossa Constituição, há décadas atrás, inclusive na época da ditadura, tinha algumas determinadas penalidades que era você perder a personalidade civil. Você deixava de ter CPF, de ter RG e ser um indigente vivo. É até um pouco desumano, né? Mas anteriormente, a gente vivenciou algumas legislações desumanas. Só que acontece, alguns doutrinadores entendem que essa morte civil ainda existe de maneira mais parcial. Vamos pegar o exemplo de Susana Richthofen. Ela matou, né, foi a mandante do assassinato dos pais. Obviamente, ela foi indigna a receber herança. Ela não pode receber herança. Nesse momento, alguns doutrinadores que isso seja uma morte civil. Dentro da questão do direito hereditário, ela morreu. É como se ela não existisse para receber herança. Aí eles entendem isso como uma morte civil. Olha que interessante. Uns entendem também aquela pessoa que renuncia à herança. Eu não quero herança. É como se essa renúncia fosse uma morte civil, né? Na questão patrimonial de herdeiro, né? Alguns entendem que isso não procede, alguns entendem que sim, de alguma maneira, né? E é bem interessante, ok? Por último, a morte presumida. Essa requer um pouco mais de atenção. Essa, gente, é quando não se consegue provar a morte real. Não confundir com a justificação da morte real, porque você teve prova que a pessoa estava lá. A morte presumida é aquela que não se consegue provar a morte real da pessoa. Muito comum em pessoas desaparecidas.
as pessoas que não têm paradeiro algum. Logo, os familiares, elas tendem a entrar, né, com o processo para presumir sua morte, para tomar as providências no que tange ao patrimônio, no que tange ao estado de casamento da pessoa que ficou, né, seja o esposo ou a esposa, e depende da declaração de ausência, que é a primeira etapa de todas, né, de acordo com o artigo 22 a 39 do Código Civil. E, obviamente, gente, é feita de maneira judicial, basicamente em 3 etapas, vou ser bem rápido. Curadoria de ausentes, onde se declara a ausência. A sucessão provisória, né, sucede as obrigações e bens dele de maneira provisória, e a sucessão definitiva. Isso é uma forma mais rápida mesmo de falar. O que acontece? O interessado deve entrar com processo ao Ministério Público, né? Devendo o juiz de início nomear um curador para administrar, é como se fosse inventariante do processo de inventário, mas é um curador, né, para cuidar das questões documentais, né, a pessoa que é interessada. E depois de declarar a ausência, né, o juiz dá 1 ano para esse ausente aparecer por meio de edital. O que acontece? A pessoa entra com o processo, primeiro o juiz ele decreta a questão da ausência. E o juiz dá 1 ano para esse ausente aparecer. E na sucessão provisória, ou seja, não comparecendo desse 1 ano, é aberta a sucessão provisória, podendo ser 3 anos. Eu falei para você lembra? Quando a pessoa deixa procuração, ao invés do prazo ser de 1 ano, ele vira 3 anos, ok, pessoal? Aberta a sucessão provisória. Porém, o efeito não é imediato, pois o juiz concede mais 180 dias, de acordo com o artigo 28, ok, pessoal? Em seguida, os herdeiros exercem posse dos bens, né? Sem poder vender ainda, só o juiz pode autorizar. É um momento muito delicado, né, gente? Essa sucessão provisória. Os herdeiros não podem empolgar e querer vender. É um momento de ainda procurar esse herdeiro. Então, é um momento de muito cuidado. É um momento de, se porventura quiser vender algum bem, basta pedir autorização judicial para isso. Não podendo ter essa autonomia de maneira plena, ok? E em seguida os herdeiros exercem posse, eu falei para vocês. Se o ausente retornar nessa sucessão provisória, for comprovada sua morte, a sucessão é encerrada. A sucessão provisória é encerrada. Se aparece, acabou o processo. Ou se aparecer morto, não é mais provisória, vai abrir a sucessão definitiva. Então, esse momento da sucessão provisória ele é extinto. E após 10 anos do trânsito julgado da sentença de abertura da sucessão provisória, será decretada a morte presumida. Ou seja, a gente tem, além de passar todos esses prazos, passaram-se 10 anos da sentença que declarou provisória a sucessão da pessoa, ela é considerada definitiva, né? E se o ausente retornar até 10 anos da abertura da sucessão definitiva, até 10 anos, terá direito aos bens, mas no estado em que se encontravam, né? Ou então terá direito ao preço que os herdeiros houverem reavido, né? Recebido no fato. Então, se vocês pensarem, se regressar após o prazo de 21 anos depois, não terá direito a nada, na verdade, não é? É muito tempo para essa pessoa aparecer. É mais de 21 anos. Passou todos aqueles prazos, né, que sucede à sucessão provisória. Mais 10 anos durante o processo de sucessão provisória. Beleza. Mais 10 anos depois disso, a pessoa não aparecer, aí sim ela não tem direito a receber absolutamente nada, né? Inclusive, quem acompanhou a aula aí, pessoal, eu fiz um desenho muito interessante de todo esse processo. Leem esse desenho, que vai cair na VA1, ok? Gente, uma questão bem interessante. O ausente maior de 80 anos, isso é questão que a OAB já cobrou. A questão da morte presumida, a OAB gosta ainda de aplicar. Só que lembrar que o maior de 80 anos poderá ter sucessão definitiva ser decretada imediatamente, ou seja, se a pessoa comprovar, de acordo com o artigo 38, que não se tem notícia nos últimos 5 anos dessa pessoa maior de 80 anos, o juiz automaticamente abre a sucessão definitiva. Até para uma questão de expectativa de vida, né, pessoal? A maior de 80 dificilmente voltaria. Pode acontecer? Pode.
né? Aí só de qualquer maneira é aberta a sucessão definitiva. E lembrar que o vínculo matrimonial se rompe na sucessão definitiva, viu, gente? A pessoa é considerada viúva e desimpedida para casar novamente, porque a pessoa não tem que ficar escrava. E tem uma emenda constitucional, a 66 de 2010, o cônjuge pode ajuizar a ação de divórcio bem antes desses prazos. Durante o desaparecimento, é direito do cônjuge entrar com processo de divórcio, tendo em vista que não pode ficar refém dessa situação, né, pessoal? Então, é bem comum essa questão. Gente, vamos falar de comoriência, a famosa morte simultânea. Vamos deixar para a próxima aula, que é um assunto bem interessante, e eu já vou prosseguir com o terceiro e último áudio, viu, pessoal? Até mais.